Gostaria que neste momento os irmãos abrissem a vossa Bíblia, por gentileza, dentro do texto que nós lemos, um texto maravilhoso e propício também para este momento. Já ouvimos nesta noite mensagem da palavra de Deus, uma saudação, mas a mensagem também pelos hinos entoados ao Senhor nosso Deus. Eu costumo sempre dizer aqui aos amados irmãos que a melodia prepara a nossa alma, o nosso espírito para recebermos a palavra de Deus. E este é um momento importante para todos aqueles que servem ao Senhor nosso Deus, porque nós viemos aqui com a única finalidade de adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus Cristo. É um momento onde nós reservamos para agradecer a Deus por uma semana finda e uma semana que Deus nos concede iniciarmos, não iniciando com o pé direito, como os supersticiosos eles falam, mas, como diz o hino 5 da harpa cristã, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, tudo nós entregamos no altar do Senhor. E isso é gratificante para cada um de nós, porque nós viemos aqui ou estamos aqui na certeza que Deus, Ele está recebendo a nossa adoração, está recebendo o nosso sacrifício. Então isso é muito importante para cada um de nós e que cada um sinta-se realmente à vontade, na presença do Senhor nosso Deus. Nós lemos aqui um texto muito importante, propício também para o momento, e o texto a epígrafe da leitura nos traz logo falando sobre a cura da sogra de Pedro. Olha lá, tem muita gente que faz algumas história com esta palavra sogra, mas as sogras se sintam privilegiadas porque Deus não esqueceu das sogras e curou a sogra de Pedro. Glória a Deus. Mas olha para cá, por gentileza, para a glória de Deus. Observamos, amados, em que a palavra de Deus nos fala que o ministério de Jesus Cristo foi marcado por milagres, o ministério do Senhor Jesus Cristo foi marcado por libertações, o ministério do Senhor Jesus Cristo foi marcado por sermões maravilhosos, sermões esse que confrontavam as pessoas e que muitos gostavam de ouvir os seus sermões, outros não. Se retiravam quando Jesus Cristo dava aqueles sermões muito duros. Observamos o caso quando ele fala exatamente antes de ele ver a estrutura do templo. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo ministrou um sermão que até os seus discípulos lhe abandonaram, ficando somente os 12. Foi quando Jesus Cristo ele disse: vocês também querem me deixar? E os discípulos e Pedro disse: para quem iremos nós, se tu tens a palavra que produz vida? Glória a Deus. Então observamos que o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele foi marcado exatamente por milagres, sermões maravilhosos, libertação. Uma certa feita, Jesus Cristo, ele chegou em Cafarnaum
E antes de chegar em Cafarnaum, sobreveio uma grande tempestade. E os comentaristas, os teólogos nos mostram que aquilo ali foi uma pura obra maléfica, porque ele mais ou menos, ele sabia que Jesus Cristo ia se encontrar com um homem que é chamado Gadareno, endemoniado, que estava ali em Gadara, que se alimentava exatamente dos corpos de pessoas já em estado de decomposição. E Jesus Cristo, quando ele vai atravessando, os discípulos vai atravessando Jesus naquele barco, ora, e os discípulos, eles eram conhecedores de navegação, estavam ali pescadores, estava ali Pedro, Tiago, João, estava ali exatamente com Jesus, e levando Jesus Cristo em segurança. Jesus Cristo dorme na polpa do barco, mas de repente sobreveio uma grande tempestade. E a palavra de Deus nos fala em que Jesus Cristo, ele foi despertado pelos discípulos, e Jesus Cristo acalmou aquela tempestade, aquele alvoroço que estava, e quando chegou do outro lado, Jesus Cristo libertou o homem que já estava no estado em que nós já relatamos. O que nos chama a atenção, amados, é que outro lugar que Jesus Cristo gostava de estar era exatamente na sinagoga, como um bom judeu, em que ele, no sábado, era direcionado para a sinagoga. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo, quando ele chegava na sinagoga, a Bíblia Sagrada nos diz que ele, às vezes, ministrava o sermão daquele momento. Pelo menos nós encontramos alguns pontos aqui que mostram que Jesus Cristo ministrou alguns sermões. E a Bíblia Sagrada nos diz que uma certa feita Jesus Cristo estava na sinagoga, e Jesus Cristo, ele foi o palestrante daquele culto, daquele momento. E de repente Jesus Cristo viu uma mulher que andava encurvada já há 18 anos, e diz o próprio Cristo que ela tinha um espírito de enfermidade. Jesus Cristo chamou ela para o meio e disse: mulher, estás curada desta enfermidade. E a mulher aqui andava encurvada, isso há 18 anos, e a medicina não podia curar, não podia dar solução. Jesus Cristo disse: olha, se endireita. E a mulher se endireitou, porque Jesus Cristo é o Jesus que tem autoridade sobre as enfermidades. A mulher se endireitou. O líder, o organizador daquele culto, começou a murmurar: porque vocês têm 6 dias para ser curado e vem exatamente no sábado? Jesus Cristo chamou o tal de hipócrita, falou que ele dá de comer e beber aos seus animais, e ali Jesus Cristo libertou uma filha de Abraão. E a Bíblia Sagrada nos diz que o povo ficou alegre. Ora, amados, parece que eu estou vendo naquele culto, quando Jesus Cristo libertou aquela mulher daquele espírito de enfermidade, o alvoroço que estava exatamente tanto pelo milagre, como que Jesus Cristo confrontando o organizador da festa, que estava deixando o povo triste. E quando ali aquele culto ele acabou, ele encerrou, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo também se retirou daquela sinagoga. Nos diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, ele deixando a sinagoga, foi para a casa de Simão, certo? E esse Simão aqui é o seu discípulo. A Bíblia Sagrada nos diz em que ele foi para a casa de Simão. Você vai ver lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, e vai estar lá bem claro dizendo que ele foi para a casa de Pedro. Isso nos dá também outro ponto muito importante, é que Pedro, ele era casado, ele tinha esposa. Paulo, ele diz na sua carta em 1 Coríntios, que Pedro andava com a sua esposa para os trabalhos da casa do Senhor nosso Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo vai em direção à casa de Pedro. Quando chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro, ela estava febril, ela estava enferma.
E os irmãos sabem que uma pessoa febril, ela deve estar com alguma infecção, certo? Tem aqui em nosso meio enfermeiras, que tem aqui em nosso meio pessoas que trabalham na área da medicina e sabe que a enfermidade exatamente, nós observamos que é um sinal que o corpo dá que algo está alterado no seu corpo. E nós observamos em que a sogra de Pedro, ela estava com febre. Outro ponto importante e precisa ficar em alerta, exatamente que esta febre, quando chega a 40 ou acima de 40 graus, a pessoa pode ter convulsão febril. Escuta só, eu já passei esse vexame na minha casa quando o Asriel era pequeno, sem muita experiência, eu e a Adriana, certo? O menino estava com febre, levamos para casa e nós não aferimos o grau exatamente da sua febre. O que foi que aconteceu? Ele teve uma convulsão febril, certo? Levei para o médico rapidamente e foi identificado que aquela febre era exatamente por causa de uma pneumonia em que ele estava sofrendo. Ora, amados, observamos que a sogra de Pedro tinha aqui algum tipo de enfermidade, que o seu corpo estava exatamente dando sinal que estava algo alterado. E Jesus Cristo, ele vai para a casa da sogra de Pedro, certo? Vai para a casa de Pedro e está lá a sua sogra. E o que nos chama a atenção é que ele chega e já tem um problema na casa de Pedro. Qual era o problema da casa de Pedro? Não era a sogra, era a enfermidade exatamente no corpo da sogra de Pedro. A Bíblia Sagrada nos diz que aqueles que ali estavam começou a pedir a Jesus, certo? Como é bom, amados, ter alguém que possa interceder por nós, pedir por nós, né? A Bíblia Sagrada vai nos falar, e tem N exemplos de pessoas que foram pedir a Jesus, para Jesus Cristo fazer exatamente um milagre na vida de outras pessoas. É o caso do filho do centurião, né? A Bíblia Sagrada nos diz que foi os anciãos, depois foi os amigos, e Jesus Cristo curou aquele rapaz. O que nos chama a atenção é que o povo agora pede a Jesus para curar a sogra de Pedro. Observamos em que a Bíblia Sagrada nos diz que quando o povo intercede, aqueles que ali estavam intercedeu, diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, ele inclinou-se para atender aquele pedido. Olha lá, ele inclinou-se e repreendeu aquela febre. Ora, eu disse, vocês sabem que tinha algum problema alterado no corpo daquela mulher. E quando Jesus Cristo repreendeu aquela febre, logo ele trabalhou o problema, a alteração da saúde que tinha no corpo daquela mulher. E a Bíblia Sagrada nos diz que a febre deixou aquele corpo, e diz a palavra de Deus em que agora aquela mulher passou a servir a Jesus e os discípulos que acompanhavam Jesus. Esta é a narrativa que nós temos sobre a cura da sogra de Pedro. Isso aí os irmãos já conhecem está bem frisado, ou mesmo bem gravado na mente dos amados irmãos. Esta é a narrativa que traz Lucas. Lucas, que era bem detalhado nas suas narrativas, nós observamos em que, quando ele fala sobre este milagre de Jesus, observamos que ele, Marcos, Mateus, é bem objetivo. Jesus Cristo foi para a casa de Pedro, encontrou a sogra de Pedro enferma, o povo pediu, Jesus Cristo atendeu, a febre foi embora e a mulher passou a servir Jesus Cristo, porque diz a palavra de Deus, em que passando a servi-los. Esta é a narrativa que traz os três evangelhos. O que nos chama a atenção, amados, é aí
Onde eu quero que você acompanhe, é exatamente que a Bíblia Sagrada, ela nos traz essa narrativa, e nós podemos tirar lições importantes para aumentar a nossa fé, para exatamente observar como Jesus Cristo trabalha, para observar que Jesus Cristo não é limitado exatamente às organizações, e nem tampouco Jesus Cristo é limitado exatamente como o homem é limitado. Nós observamos, e vamos aqui pontear aqui esses dois versículos. Primeiro, Jesus Cristo, ele já sai da adoração ao Pai. Ele estava na sinagoga. Olha, amados, e quem está na igreja, quem está, a sinagoga que é o templo, e quem está no templo, que vem como verdadeiro adorador, ele sai diferente, amado. Escuta só, apesar do problema, do tumulto que causaram, que o organizador da festa causou naquele culto, a Bíblia Sagrada nos diz que o povo saiu alegre. Por que o povo saiu alegre? Porque Jesus Cristo operou o milagre e mostrou exatamente que ele é o Senhor do sábado. O povo saiu alegre, Jesus Cristo também saiu satisfeito daquele culto. E a Bíblia Sagrada nos diz em que Jesus Cristo vai em direção à casa de Pedro. Olha, amados, e a casa de alguém, escuta só bem isso, olha, e não esqueça dessa verdade, conduzir alguém à sua casa, nós observamos que a nossa mesa, a nossa casa, fala da nossa intimidade. Escuta só, é algo particular, é algo exatamente que só entra em nossa casa pessoas que nós confiamos. Escuta só bem isso. Então nós observamos que aqui a Bíblia Sagrada, ela nos fala e nos mostra que havia uma intimidade de Jesus Cristo com os seus discípulos. Havia uma intimidade de Jesus Cristo com o próprio Pedro. Veja, em que ele sai da sinagoga e olha para cá, amado, sair do culto pentecostal. Olha, o cristão, como gosta de banquete, já sai querendo comer alguma coisa. Tem crente que vai para a churrascaria, tem crente que vai para a lanchonete, outro diz assim: olha, eu vou para casa que a madame já deixou lá o meu cuscuz com mamãe quero mais, certo? Já pronto, certo? Eu vou para casa me alimentar. Quer alegrar crente? Chama ele exatamente para uma festa e para comer um bom bolo, que é o que o crente gosta. Jesus Cristo sai de um culto pentecostal e diz: olha, eu vou para a casa de Pedro. Quem sabe Pedro convidou: vamos para a minha casa, Senhor. Então fala de intimidade. Escuta só, não receba ninguém na sua casa que não seja confiável. Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro confiava em Jesus, aleluia. Jesus Cristo também confiava em Pedro, aleluia. Olha para cá, por gentileza, porque tem gente que pode receber uma autoridade, mas tem gente que não pode receber uma autoridade. Dois motivos. Primeiro motivo, tem gente que sabe receber exatamente uma autoridade e dá a honra devida a esta autoridade. Segundo, tem gente que pode receber autoridade porque observamos em que não vai manchar essa autoridade. Está lembrado de Elias? A Bíblia Sagrada nos diz que Deus mandou Elias para a entrada da cidade de Sarepta, e ele disse: está ali uma viúva e ela vai cuidar de você. Elias foi para a casa da viúva, se alimentou na casa da viúva, passou ali alguns dias na casa da viúva, e nós observamos dois pontos: a viúva podia receber o profeta do Senhor, e o profeta do Senhor podia ir na casa da viúva.
Sabe qual é o problema em que nós estamos vendo neste movimento gospel e de tanta coisa se intitulando homem, de tantas pessoas se intitulando homem de Deus? É que muitos e que dizem ser profeta e homem de Deus não pode ir na casa de uma viúva. Escuta só, por gentileza, e muitas viúvas não podem receber um profeta de Deus. Olha, amados, mas todos aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, que houve a mudança da disposição mental, a Bíblia Sagrada nos diz que o primeiro a ser convidado é o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo ele é convidado, a Bíblia Sagrada nos diz que vai acontecer milagre, vai acontecer alguma coisa, porque o nosso Deus é o Deus que muda a situação. Aleluia. Observamos que havia uma intimidade de Jesus com Pedro. Tem muita gente, amado, que não sabe o valor, aleluia, desta visita. Tem muita gente que não sabe o valor exatamente de um convite. Aleluia, escuta só. Rapaz, vai hoje na minha casa, vai hoje na minha granja, vai hoje lá. Exatamente, estamos com um churrasco em família. Aí o outro fala assim, eu vou ver se vou. Querendo dar aquela de gostosão, né? Eu vou ver se vou. Rapaz, tu estás sendo convidado para algo que é íntimo, em família, e tu fosse convidado. Se você não pode ir porque tem outro compromisso, avisa que não dá, mas não faz charminho, valoriza exatamente. Aleluia, Jesus Cristo valorizou. Certamente Pedro disse, Senhor, tu ministrasse um belo sermão, e Pedro disse, certamente o meu Senhor está com fome, vamos para casa, meu Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que pela intimidade que tinha Pedro e Jesus Cristo foi para a casa de Pedro. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Lá chegando, observamos que havia ali um problema e muitos estavam preocupados. É aí onde nós observamos em que a sogra de Pedro estava com febre. Quem sabe Pedro lá no culto dando glória a Deus e aleluia, e o problema em casa. Quem sabe Pedro lá, Senhor, Deus usando o seu filho poderosamente, a mulher que estava encurvada endireitou, e Pedro lá alegre. Rapaz, Jesus está operando. Que Jesus maravilhoso. Como é bom eu deixar a rede, como é bom deixar o barco para seguir a Jesus. Ó, Jesus Cristo operando milagre. E o problema estava em casa. E qual era o problema? A sua sogra estava enferma, estava febril. Vamos para casa, Senhor, aleluia. Vamos, Pedro. Quando ele vai em direção à casa de Pedro, que chega na casa de Pedro, o problema está lá dentro. Quem sabe alguém chegou e disse, olha Pedro, chegaste na hora certa, Pedro, a tua sogra está enferma, Pedro, e tem mais, a febre, disse Lucas na sua narrativa, é muito alta, não tem os recursos que tem hoje, mas a Bíblia Sagrada nos diz em que Jesus Cristo, ele vai chegando, você não vai ver Jesus Cristo se identificando, dizendo, eu vou curar, vou fazer isso, vou fazer aqui, não. Jesus Cristo calmamente, ele entra na casa da sogra de Pedro. Pedro olha, aleluia, aquele problema que estava na sua casa, a sua sogra preste a partir, porque a enfermidade estava muito alta, e o povo começou a dizer, Jesus, cura ela, Jesus. Olha, amado, escuta só, por gentileza, eu já falei, mas nesse ponto, como é bom ter pessoas que podem falar por você, amados. Por isso, escuta sobre isso, que precisamos plantar boas sementes. Tem gente que só semeia contenda, tem gente que só semeia dissensões, tem gente que só semeia fofoca, tem gente que só semeia, ele exatamente é um peso na vida dos outros. Olha, amado, Deus nos chamou para sermos bênção para as pessoas. Diz ao teu irmão aí, Deus nos chamou para você ser bênção. Eu não tenho dinheiro, pastor, mas tem oração. Eu não tenho dinheiro, pastor, mas tem uma palavra. Eu não tenho dinheiro, pastor, mas tem Jesus. E quem tem Jesus tem tudo.
Aleluia! Aleluia! Você pode levantar a mão e dar glória ao Senhor Jesus? Você pode levantar a mão e dar glória ao Senhor Jesus? Aleluia! Cura ela, Senhor! Aleluia! Você não vai ver dizendo aqui que é a sogra de Pedro diz: Jesus me cura. Em outra ocasião, outro disse: me cura, dá-me saúde, aleluia. Mas a sogra de Pedro, ela não vai se pronunciar, não vai falar nada. Mas o povo pede para curar aquela mulher, aleluia. Veja só como é que diz aqui o texto: e rogaram-lhes por ela. Faz-me lembrar das palavras do saudoso pastor José Flor da Silva, quando visitamos ali no Hospital Esperança, ali no Recife. E quando nós conversamos com ele, e eu disse: papai, o senhor pediu para Deus lhe curar? Ele disse: não, meu filho, porque Ezequias pediu para ele curar. E os 15 anos, os anos posteriores de Ezequias não foi muito bom. Se Deus quiser me levar, Deus vai me levar, meu filho, não tem problema. Aleluia, voltou, aleluia, continuou ali internado. Mas ele disse que um certo dia, uma certa noite, ele saiu escorregando exatamente no leito, ali no hospital. E ele disse: Senhor, olha Senhor, eu não vou pedir para tu me curares, mas eu quero te pedir uma coisa. Se tu quiser atender o pedido da tua igreja, atende o pedido da tua igreja. Ele falou isso numa noite. No dia seguinte o médico disse: vá para casa, porque o tumor regrediu. Agora tenha cuidado e faça um bom tratamento. Olha, meu prezado irmão, a Bíblia Sagrada nos diz que a igreja, quando ora, Deus ele opera. Quando o povo pede por alguém, Deus o atende. Está lembrado quando Pedro estava preso? A Bíblia Sagrada nos diz que Pedro estava preso e ele sabia que no dia seguinte ele ia morrer. Mas nos diz a palavra de Deus que a igreja fazia contínua oração por Pedro, aleluia. Pedro não estava orando, Pedro estava dormindo. Você vai ver o texto dizendo que naquela noite Pedro estava dormindo, mas enquanto Pedro estava dormindo, a igreja estava orando. E quando a igreja ora, o céu se move. E quando a igreja ora, Deus se levanta. E quando a igreja ora, o milagre acontece. Quando a igreja ora, quem é contra passa a ser a favor. Quando a igreja ora, aleluia, quem está andando em contramão passa a andar na mesma direção. Quando a igreja ora, o milagre acontece. Quando a igreja ora, há libertação. Quando a igreja ora, aleluia, algo sobrenatural acontece, porque Deus ele move o céu e move a terra. Quando a igreja cai em oração ao Senhor nosso Deus, Deus atende as nossas orações. O povo rogou, não foi a sogra de Pedro, foi o povo. E aqueles que ali estavam disse: Senhor, cura ela, Senhor. Escuta só, meu prezado irmão, esse ponto aqui também é muito importante. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus não manda ninguém para casa da mesma forma que chegou. Escuta só bem isso. Se você chegou aqui nesta noite, porque tem gente que vem para a igreja como que vem bater algum cartão, como vai bater um cartão em uma firma. Nós não estamos aqui para bater cartão. Tem gente que diz: olha, eu vou para a igreja porque hoje é domingo. Permita-me, por gentileza, e muitos crentes supersticiosos está dizendo: eu quero entrar a semana com o pé direito. Olha, mas nós não trabalhamos exatamente com essas coisas. Não, senhor, nós não trabalhamos com simpatia, irmão. Não, senhor, deixa exatamente para quem trabalha com ocultismo, é quem trabalha com simpatia, com benzedeira. Nós trabalhamos com a palavra de Deus, agradando aquele que nos chamou para esta grande obra. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Então não vim aqui para entrar com o pé direito, pé esquerdo, não, senhor, nem tampouco eu vim aqui para barganhar com Deus, mas eu vim aqui para entregar a minha adoração,
Eu vim aqui para agradecer a Ele, e não tem coisa melhor do que uma pessoa agradecido. O agradecido, aleluia, ele glorifica. O agradecido, ele chora. O agradecido, ele já vem contente para a casa de Deus. A vir à casa de Deus não é um peso. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram. Somente em receber o convite eu me alegrei quando disseram-me: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Então quem chegou aqui com o verdadeiro coração, com o coração de um verdadeiro adorador, saiba, meu prezado irmão, que não sai diferente. Ei, e o culto é animado, é a partir de mim. Você pode dizer comigo: o culto é animado a partir de mim. Aleluia. É a partir de você, é a partir de mim. Se você chegou aqui como verdadeiro adorador, olha, vai acontecer algo sobrenatural na tua vida. O problema que tu deixasse em casa, Jesus Cristo está indo, e Jesus Cristo vai fazer algo diferente. Que é isso, pastor Abimael? A Bíblia Sagrada nos diz: é você adorando a Deus, e Deus movendo as águas, e o vento vai soprar e vai colocar tudo no lugar. Deus, Ele é o Deus que atende aqueles que clamam a Ele com sinceridade. Nos diz o capítulo 39: inclinando-se ele para ela. O povo pediu, Jesus Cristo não suporta, amados. Aleluia. Olha, amados, se formos dar oportunidade aqui a muitos irmãos, os irmãos vão falar um pouco do milagre de Deus na sua vida. Aleluia. O tempo, a noite vai ser curta. Aleluia. Pessoas que foi curada de câncer, pessoas que foi curada de mioma, pessoas que foi curada de coração, pessoas que foi liberta exatamente das drogas, pessoas que foi liberta exatamente do crime, pessoas que saiu ileso exatamente daquela roda de amigos, entre aspas, malfeitores. Mas você está hoje aqui dizendo: Jesus me libertou, Jesus ouviu a voz da minha mãe, ouviu a voz da minha avó, ouviu a voz do marido, ouviu a voz da esposa, Jesus ouviu a voz do filho. Olha, hoje estamos aqui dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Grandes coisas Deus tem feito por nós, por isso estamos alegres. Ele inclinou-se e olhou a sogra de Pedro. Aleluia. Deus ama as sogras. Olha lá. Inclinando-se ele para ela, diz a palavra de Deus, repreendeu aquela febre, ou repreendeu a febre. Outro ponto aqui importante, amados: Jesus Cristo ouve e atende. Mas o Jesus que nós servimos, e eu gosto muito deste ponto, é o Jesus que tem autoridade. Olha para cá. É o Jesus que tem, diga comigo, é o Jesus que tem autoridade. Porque a autoridade, amados, é o poder de ordenar. A autoridade é o poder de subjugar o outro a obedecer o comando. A autoridade, amado, e outra coisa, quem tem a voz de autoridade, para ser executado a tarefa, em muitos casos, não é necessário que ele esteja presente. Uma palavra que ele libera, lá o milagre acontece, o trabalho é executado. Então Jesus é um Jesus de autoridade. E nós observamos que a autoridade de Jesus é tanta aqui, certo? Que a enfermidade sai da hora. Aleluia. A enfermidade sai na hora. Jesus Cristo, ele olha para a sogra de Pedro, ele se inclina para atender o pedido das pessoas e diz: febre, estás repreendida. E a mulher ficou curada. Aleluia, aleluia. Não precisou simpatia, não precisou banho de água de arruda,
não precisou exatamente pé de coelho, tem gente que bota pé de coelho, né? Não precisou exatamente de jogar água benta, não precisou exatamente de botar pé de arruda lá na frente, porque fulano está com olhado. Que história é essa, amado? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, assim diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz em que Jesus Cristo ordenou a enfermidade, aquela febre, logo, amados, deixou. Se deixou é porque Jesus, ele tem autoridade. O que nos chama a atenção é que quando Jesus Cristo curou, a mulher se levantou, e quando se levantou, escuta só, amados, isso é muito importante, e eu já vou encerrar o sermão nesta noite. Olha lá, tem muitas pessoas, amados, olha para cá por gentileza, tem muitas pessoas que são beneficiadas, mas na hora de servir a Jesus, vai servir a Mamon, vai servir aos demônios. Escuta só bem isso. Tem gente que, enquanto está lá com um problema, eu vou para a igreja, manda mais meu problema, bota aí no caderno de oração. E as irmãs aqui tem um trabalho que vamos fazer a campanha de jejum. Fulano vai fazer jejum para o Ciclano. Olha, vamos fazer também campanha lá na casa do irmão. Vamos lá, somente mulher de Deus, vamos lá orar, vamos lá fazer algumas semanas lá de campanha de oração. E quando a pessoa recebe, aí esquece. Eu escrevi no livro Justificação, e eu disse que a ingratidão é a essência do caráter de Satanás. O saudoso pastor Zé Flor dizia: o ingrato vira bicho, porque se levanta contra aquele que ele ajudou. A Bíblia Sagrada nos diz que a sogra de Pedro não esqueceu de quem operou o milagre da sua vida. A sogra de Pedro não esqueceu de ser grato àquele que ele livrou da morte. O salmista diz: com que eu pagarei ao meu Senhor? Se eu pegar o ouro, ele é dono. Se eu pegar a prata, a ele pertence. Se eu pegar essas coisas, é como eu pegar uma palha seca que saio arrastando para ser queimada ao fogo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar o cálice da salvação e vou invocar o nome do Senhor. O salmista está dizendo: eu vou servir ao meu Senhor enquanto viver. Aleluia. Escuta só, a Bíblia Sagrada nos diz: depois que a sogra de Pedro recebeu a cura, vê só o texto como é que diz, e Lucas deixa isso claramente: ela se levantou, passando a servi-los. Escuta só, Jesus Cristo não andava só, era Jesus e mais 12, meu santo. Os discípulos estavam com Jesus. Está lembrado quando ele chegava lá na casa de Jairo? Olha, amados, eu disse que a casa é lugar de intimidade. Jesus não ia para a casa de todo mundo não, mas ele foi para a casa de Jairo, foi para a casa de Pedro, aleluia. E quando ele estava na casa de Pedro, que operou o milagre, a sogra de Pedro disse: Senhor, eu vou te servir, mas vou servir também aqueles que estão te acompanhando, e o nome do Senhor Jesus continua sendo glorificado. Meus prezados irmãos e dileto ouvinte da palavra de Deus, olha, escuta só esta verdade: o Jesus que nós servimos é um Jesus de autoridade. Ele muda a situação.
Ele repreende todo mal, aleluia, que está sobre a vida do homem. E nós observamos que esse mal é o pecado que mata o corpo e fere a alma. Escuta só, é o Jesus que muda e muda para melhor. E mudando para melhor, operando milagre na tua vida. O que é que Ele quer? Que você o sirva com sinceridade e com fidelidade. E eu quero te convidar neste momento para servir ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem feito grandes coisas na tua vida. Somente você respirar esse oxigênio é uma dádiva de Deus. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Em o nome de Jesus, onde está a primeira pessoa? Fiquemos em pé, amados. Vem, Jesus Cristo está cá e te chama ao findar o labor. Chegar, que destino há de ter a tua todos em uma só voz. Qual será no futuro? Onde está a primeira pessoa? Você que já cantou, meu amigo, você que já fez uso da palavra de Deus, encorajando e libertando, mas por algum motivo, ou mesmo por dar vazão à voz satânica, quem sabe você enfraqueceu, aleluia, mas Jesus Cristo, Ele quer reatar esta aliança. Onde está? Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, se entendam pé, queremos agradecer a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela rede social. Muito obrigado, Júnior, Ender, Kaique, a Juliana, a Valério, todos que trabalham exatamente nesse trabalho da mídia. Muito obrigado, Deus continue abençoando a todos em o nome de Jesus. Muito obrigado. Olha, amados, amanhã teremos trabalho de oração, viu? Não percam o trabalho de oração, certo? Eu quero escalar os embaixadores do rei para estar aqui adorando ao Senhor nosso Deus, certo? Segunda-feira foi uma bênção, o evangelista Mael se empolgou, foi até para 9h10. Eita, maravilha. Então, os irmãos, não esqueçam, irmão, vem para cá, buscar ao Senhor nosso Deus, porque nós somos carentes. Olha para cá, na terça-feira é culto de doutrina. Nós iniciamos um estudo com os amados irmãos, certo? Eu pensava logo pular logo para o escudo da fé, mas a gente vai lendo, vai buscando, certo? Para nós guerrearmos, escuta só, e nós trouxemos uma introdução falando sobre essa batalha espiritual, que o meu inimigo não é o meu irmão, não, senhor. O meu inimigo é Satanás com as suas hostes infernais, certo? Olha lá, e diz mais, que está nas regiões celestiais, certo? Olha para cá, por gentileza, olha para cá. Então, eu quero trazer terça-feira, se Deus assim nos permitir, uma palavra para os amados irmãos, conhecendo o nosso adversário, certo? Conhecendo o nosso adversário. Quando nós guerreamos conhecendo quem é o nosso adversário, exatamente nós passamos a enxergar qual as suas estratégias, certo? E as ciladas em que ele arma para aqueles em que ele quer apanhar. Então, nós vamos estar trazendo, se Deus assim nos permitir, certo? Falando sobre conhecendo o nosso adversário. E Paulo deixa bem claro isso na sua carta aos Efésios, capítulo 6, se nos escapa a memória, o versículo 12, certo? Então, os irmãos não percam, certo? Em o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar também exatamente sobre o adversário, como ele quer operar na nossa vida. E quer operar não, como ele trabalha na nossa vida. Que é isso, pastor? Como é que ele trabalha?
certo? A Bíblia Sagrada vai